Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Vitor Tosi, que é fisioterapeuta. Dr. Vitor tem formação em baropodometria pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com estágios em Palmilhas e baropodometria no Brasil, França, Itália, em uma autoridade aí nesse assunto no Brasil, talvez a principal aqui no Brasil e fora do Brasil também. Já atuou em vários esportes de alto rendimento, atua no consultório com foco muito em patologias ortopédicas, prevenção também com a baropodometria e confecção de palmilhas. Então, Vitor, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito da baropodometria e das palmilhas ortopédicas. Boa noite, João. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, dividir um pouquinho da minha experiência de quase 25 anos como fisioterapeuta e estar falando um pouquinho mais e tirando as dúvidas aí de todas as pessoas que possam estar nos assistindo. Então, para começar, o que é a baropodometria? Então, João, baropodometria é um equipamento que mensura a pressão do pé, né? Baro, mensuração, pressão, metria, mensuração do pé, baropodometria. Então, é um equipamento que aqui no consultório a gente utiliza, que é uma plataforma. É uma plataforma de 60 centímetros por 60 e tem mais de 6 mil receptores, que a gente chama de receptores capacitivos, onde o paciente fica em pé, na posição estática, que além da distribuição plantar a gente pode observar, mas como também o eixo corporal, distribuição de carga nos 4 quadrantes. Concomitantemente, a gente faz uma análise um pouco mais específica com a baropodometria e dela a gente tira a maior parte das informações biomecânicas, que é a análise em movimento, onde o paciente anda ou corre em cima da plataforma. É interessante destacar que existem vários tipos de baropodometria, né? A baropodometria, que é um filamento que vai dentro do tênis, que é uma baropodometria que você faz na esteira, e tem uma baropodometria em plataforma de mais de 2 metros. Então, existem as 3 modalidades, mas a mais comum em todo o mundo é essa plataforma que a gente mensura em 60 por 60, que dá uma análise clínica rápida, que a gente consegue fazer uma captação de captação de dados rapidamente, de alto teor, que fundamenta o direcionamento da utilização das palmilhas. Legal. E aí, então você tem duas partes no exame, que é a parte estática, que você está parado em cima da plataforma, e uma parte dinâmica, que você está fazendo em movimento, ou seja, na caminhada ou na corrida. Né? Ah, Isso. bom, pode falar. A baropodometria estática, ela também tem a modalidade que a gente consegue coletar, que é a estabilometria, que é a estabilidade do indivíduo em pé. Então, o paciente fica geralmente de 30 a 40 segundos em pé, sem se mexer, em posição de conforto. Então, se o paciente tem o conforto mais retinho, se ele tiver o conforto mais rodado, independente de algum tipo de cirurgia ou patologia, ele vai ficar na posição de conforto. E depois a gente faz a captação dinâmica da passada. A passada geralmente são 12, 13, 14 passos que depois a gente consegue pegar a média desses, interpretar e de lá extrair todas as informações mecânicas para a confecção de palmilha, entre outras alterações de membro inferior também, a gente consegue direcionar algum fortalecimento muscular, direcionar para algum tipo de tratamento de gesto esportivo ou de gestos de pisada, que é o treinamento de marcha. Legal. Bom, a baropodometria ela pode ser feita, as palmilhas também, em cima desse exame, né? Pode ser feita com base em uma queixa do paciente, alguma dor, algum desconforto, algum desalinhamento que seja observado pelo médico encaminhado aí para você, né? Mas ao mesmo tempo também é muito comum as pessoas procurarem, especialmente corredores, procurarem agente ortopedista ou vocês diretamente, querendo orientações em relação a calçado, em relação a palmilhas, que talvez não tenha nenhuma queixa, mas que querem prevenir, evitar lesões. Então, a minha pergunta é, qual é a indicação para fazer uma baropodometria e um teste de pisar e uma confecção de palmilhas? A gente, como ortopedista, quando que a gente tem que encaminhar o paciente para você? Então, a análise clínica é como a gente aprende lá na faculdade, que ela é soberana, né? Então, o tratamento de várias patologias podem ser feitas também de análise do gesto esportivo, que entre
outras modalidades de análise de marcha, a gente tem um vídeo na esteira e a baropodometria para complementar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente sempre trabalha com os pacientes com dor. Como a gente estava conversando anteriormente, a gente tem sempre o paciente vir no consultório com algum tipo de patologia. Mas os pacientes também podem se beneficiar desse tipo de análise preventivamente para o paciente ter um pouco mais de cuidado ao iniciar alguma atividade física. Por exemplo, se a gente vai começar a fazer, quero começar a me cuidar, quero começar a fazer uma atividade de impacto, a corrida, por exemplo, a gente faz a avaliação cardiológica para ver se não tem nenhum risco de mal súbito ou se tem condições cardiovasculares de iniciar uma atividade. A gente faz a avaliação metabólica para verificar todos os parâmetros, só que a gente às vezes não faz ou meramente nunca faz uma avaliação biomecânica. Quer procurar um fisioterapeuta e verificar se musculoesqueleticamente ele está apto para iniciar aquela atividade. Então, muitas vezes, a maioria delas, os corredores gostam muito e tem muita facilidade em ganhar rendimento, só que o músculo, às vezes, tendões, não acompanha o condicionamento cardiovascular, ou seja, o paciente tem condições de correr 10 quilômetros de cara, mas não tem condições musculares para acompanhar isso. E muitas vezes, dessas vezes, acontecem as lesões. Então, se a gente tem esse mapeamento anteriormente, tem essa ferramenta para mapear, por que não utilizá-la? Não meramente para fazer a palmilha, mas para a escolha de um calçado ou direcionamento de algum tratamento de gesto esportivo, algum tratamento de fortalecimento muscular específico para aquela pequena ou grande alteração. É sempre interessante e a ferramenta está aí. Muitos institutos internacionais já utilizam esse equipamento para dimensões de atletas e que se vem se difundindo para os pacientes que não são atletas, né? Então, hoje é muito fácil você ter e é muito popular, haja vista que existe esse equipamento até nas lojas para comprar tênis, né? Que as marcas viram que isso agrega um pouco mais valor, mas também tem que tomar muito cuidado de quem está avaliando, mas sempre procurar um profissional habilitado para fazer esse tipo de avaliação para você. Então, os pacientes devem procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, principalmente aquelas de impacto, né? Ótimo. Agora, quando a gente pega no esporte, indo ainda para a parte de esporte, depois a gente vai discutir mais a respeito de lesões e queixas e dores, né? Ah, é muito comum a gente ver certos desequilíbrios funcionais. Então, em saltadores, mesmo em atletas de alto rendimento de vôlei, a gente vê que o mau alinhamento da perna durante o movimento de salto é muito comum, né? E é corretível isso, é uma coisa que, tudo bem, pode não estar trazendo queixa, mas que a gente sabe que vai gerar uma sobrecarga e vai, em algum momento, cobrar o preço, né? Corredores, a gente vê muito desalinhamento e muitas vezes uma corrida com uma característica com pobre absorção de impacto, né? Um teste que também é muito usado para isso é a avaliação cinemática, né? Onde você consegue identificar vários desses desalinhamentos e compensações. E aí, quando é que a gente entra numa avaliação mais no sentido de fazer uma baropodometria, que é um teste que vai avaliar de fato o apoio do pé, ou indo para uma avaliação mais cinemática, até porque, vamos dizer, uma pessoa que corre desalinhada, que não tem um bom alinhamento na corrida, que não tem um bom posicionamento do pé na hora de pisar, obviamente que ele vai ter uma distribuição errada do peso no pé, na pisada, né? Isso. Então, a cinemática, acho que a baropodometria vem para complementar, né? Porque tanto a cinemática 2D quanto a 3D, elas são exames um pouco mais complexos que demandam um pouco mais de tempo e também de investimento a serem feitos, né? Então, eu acredito que a baropodometria não substitui de jeito nenhum esses tipos de exames. É um exame que vem a complementar. Então, se você tem a cinemática em mãos, muitos pacientes, atletas ou não, vêm no consultório com algum tipo desse exame em mãos e que a gente complementa fazer algum tipo de avaliação da pressão. Então, as palmilhas e a baropodometria, elas também não estão só relacionadas
a patologias do pé. Mas, como você sabe, a gente tem patologias de joelho e quadril que às vezes você consegue verificar o nível de pressão plantar é super importante para a gente conseguir direcionar um pouco mais o posicionamento da palmilha, por exemplo, no meu caso, que trabalho só com isso. Então, a palmilha, a baropodometria vem para complementar, analisando daquela mecânica que você tem de articulação sobre articulação, qual que é o impacto e qual que é o direcionamento do pé e em relação à pressão que vai ter. Então, a baropodometria foi feita anteriormente para verificar as pressões plantares em relação a pacientes com úlceras, né, para tratamento do pé diabético. E a gente viu que a gente conseguia extrair muito mais do que aquilo. Então, quando a gente também tem a avaliação dinâmica da palmilha, da baropodometria, a gente tem o centro de gravidade, que ali a gente consegue observar qual que é o direcionamento que ela tem e os pontos de pressão que vão marcando. Então, da cinemática que a gente tem a avaliação feita, a gente não tem como avaliar por baixo do pé. Então, a baropodometria vem para complementar isso. Então, um pé um pouco mais supinado, um pouco mais inclinado, não necessariamente o pé supinado ele vai ter bordas laterais um pouco mais pressionadas. A gente tem que verificar no ângulo do pé de entrada, contato total e aceleração, quais são os pontos de pressão e qual que é o direcionamento do eixo que vai fazer naquela região. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem precisa e utilizar essa ferramenta, como comentado anteriormente, para juntar essas informações em prol do atleta, em prol da formação e para quem vai trabalhar com aquelas informações, que é mais importante. Ótimo. Às vezes a gente vê alguns pacientes que vêm sem dor, sem uma queixa específica, mas eles referem que o tênis deles sempre desgasta ou do lado de dentro ou do lado de fora, mais comum do lado de dentro do pé. Né? Que tipo de informação isso traz para você? Olhar o calçado desse paciente. Então, quando é o paciente que faz atividade esportiva, vamos pegar a corrida novamente, né? E a corrida você corre num plano só, sempre correndo para frente, diferente dos tenistas, diferente dos jogadores de futebol que saltam. Então, existem como a gente, tem como a gente às vezes avaliar no corredor de uma forma um pouco mais precisa. Por quê? Classicamente, se você virar o tênis, você vai ver esse desgaste das ranhuras que lá tem. E ali a gente consegue observar grosseiramente aonde você tem mais carga e menos carga. Mas aí é que vem o problema. O que fazer quando a gente vê o desgaste? Né? Vitória, desgasta mais para fora, eu vou comprar o tênis mais supinado. Mas se ele começa a desgastar um pouco mais fora e um pouco mais dentro, né? O que fazer com essas informações? Então, é aí que vem o problema. No caso do tenista, por exemplo, geralmente os tenistas têm um desgaste muito grande nas palmilhas, se você tirar, tem alguns deles que furam até os dedos das palmilhas, né, nessa região, por quê? Por causa do gesto do saco, do gesto esportivo. Não necessariamente ele está pisando daquela maneira, mas é o gesto esportivo que faz com que o desgaste seja daquela maneira, né? Então, é importante criar essas informações e tentar saber o que a gente pode fazer. Em relação às palmilhas, a gente consegue fazer pequenas colocações de elementos específicos para tentar aliviar e melhorar um pouco mais a distribuição plantar. Mas, em geral, a gente consegue fazer isso com um profissional da saúde que a gente tem como colocar estrategicamente elementos para tentar minimizar aquilo. Então, por exemplo, a baropodometria ela só pega o paciente, dá para fazer alguns tipos de testes específicos, mas o profissional que vai avaliar vocês tem que verificar, porque a gente não pode só pensar em verificar o tênis, mas tem que imaginar qual que é o tipo de gesto que ele está fazendo, não só caminhando, não só correndo, mas sim desempenhando todas as funções de rotações, principalmente, que levam a maior desgaste às articulações, as partes os desgastes um pouco mais específicos em cada ponto do pé. A gente tem que verificar no corredor, por exemplo, qual que é a área de contato que ele tem. A área de contato do calcanhar, do médio pé, do antepé. Aquele desgaste acontece só na aterrissagem, aquele desgaste acontece na aterrissagem e no fator de impulsão, que às vezes o paciente chapa muito o pé, por exemplo. Então tem que saber, no exame da baropodometria, a gente consegue saber
aonde está aquela carga. Não só necessariamente onde está só o desgaste, a gente tem que só observar só nesse sentido, entendeu? Tem que verificar exatamente onde está o centro de gravidade da passada, Ótimo. certo? Vitor, você já citou aí que a maior parte das pessoas te procuram quando tem alguma queixa, alguma dor, algum problema já identificado e buscando tentar minimizar o efeito disso por meio das palmilhas, né? Isso. E aí, problemas que vão do pé, joelho, quadril, às vezes coluna também, né? Obviamente não vou querer fazer uma discussão ampla, antes de discutir todas as condições que podem ser melhoradas com a palmilha, mas eu vou entrar em algumas delas, mais para entender um pouquinho como que funciona essa avaliação, né? Então, pensando no pé, começando pelo pé, um problema muito comum, o hálux valgo ou a joanete. De que forma que essa avaliação e as palmilhas podem ajudar esse paciente? Então, quando a gente pede, verifica o paciente com um pé que tem o hálux valgo, ou até mesmo o hálux rígido, a gente tem uma associação à mesma patologia, a gente verifica que três pilares, né? A gente tem um pilar genético, né, característico do próximo paciente, a gente tem um pilar que é mecânico e tem um pilar que é o adquirido por algum tipo de calçado. Geralmente mulheres utilizam calçados mais afunilados que fazem um enfraquecimento dessa região, fazendo com que o dedo não volte também, né? Então, desses três pilares, a gente consegue orientar o paciente através do exame também, que é complementar ao exame, é a orientação do tipo de calçado que ele vem utilizar. Então, nem sempre o paciente que vem, por exemplo, um esportista, a gente tem que verificar também que ele é um indivíduo médico, um fisioterapeuta, um advogado que utiliza calçados específicos para a sua profissão ou para o seu gosto, né? Que compõe a sua vestimenta. Então, a avaliação do calçado é muito importante. Tá ótimo. Direcionando para a palmilha, a gente geralmente tem pacientes que pisam um pouco mais para dentro. Geralmente, os pacientes com a joanete têm uma carga muito mais evidente em cima de primeiro e segundo metatarso, né? Então, a palmilha, analisado isso, a gente consegue corrigir, na verdade, dar suporte para que quando ela estiver utilizando a palmilha, a atividade da pressão do primeiro dedo, do primeiro raio, seja diminuída, tá? Então, a gente só não faz também a aumento da área de contato com a palmilha que tem contato em todos os pontos para diminuir um pouco mais a pressão, mas também a correção do eixo. Então, acho que a principal, João, é corrigir esse eixo de pronação. Então, esse eixo de pronação, Vitória, tem uma joanete mais de um lado que do outro, né? É muito comum. Às vezes elas não são simétricas. Muitas vezes elas são assimétricas. Então, a gente, quando a gente coloca ela na barra para fazer a parte dinâmica, a gente verifica que o pé que prona um pouco mais, ele tem a tendência de fazer a angulação um pouco maior. Então, é uma relação direta que a gente consegue fazer, e o aproveitamento é tentar corrigir unilateralmente, ou o quanto o paciente tem dessa pronação. Se o pé são assimétricos, né, um pé prona mais do que o outro, a tendência é que o hálux seja um pouquinho mais valgo, ou até aquele hálux rígidos. Então, na palmilha, a gente consegue fazer especificamente para cada pé. Então, se os pés são assimétricos, ou seja, as palmilhas têm que ser diferentes também, cada qual com o seu tamanho de correção. Ótimo. E aí, pegando um pouco a nossa visão como ortopedista, né? Quer dizer, o hálux valgo, ele não vai, o joanete, ela não vai ser corrigida com calçado, com palmilha, com nada, a não ser com uma cirurgia. Agora, nem sempre você precisa dessa cirurgia. Muitas vezes, mas me dói, eu tenho o bunionete, que é aquela inflamação que dá ali na base do dedo. Muitas vezes isso, tudo bem, o desalinhamento não vai corrigir, mas isso você pode melhorar e fazer com que você tenha menos inflamação, menos sobrecarga e menos dor nesse pé que já tem a janete. Lembrando que muito dessa descompensação é prévia, mas também muito em decorrência da própria janete, né? Quer dizer, ela vai levando a essas descompensações e de alguma forma você pode melhorar isso com a palmilha, né? Ainda que, considerando obviamente que é um pé que não seja para corrigir, para tratar cirurgicamente, por exemplo, né? Sim. Então, Legal. haja vista que a gente tem as joanetes assintomáticas também. Tem paciente, às vezes, que vem com um desvio muito pequeno,
mas com uma intensidade de, de sintomas muito altos. Então, a deformidade não está relacionada à intensidade dos sintomas, mas sim à sobrecarga que lá tem. Então, por exemplo, a gente não consegue tirar a deformidade, mas também, se a gente tiver o paciente que corre sem a palmilha, o paciente que utiliza diariamente uma palmilha, a gente consegue, às vezes, diminuir um pouco a progressão. Então, a gente vê o dedo angulado, mas a gente vê a progressão da doença com essa angulação com um fator mecânico um pouco mais ponderante. Então, se a gente tem como, às vezes, controlar um pouco a evolução, a gente tem como colocar os elementos de correção para também não deixar piorar. Então, às vezes, o problema, ou às vezes o paciente vem com dor. Eu falo, às vezes não é só tirar a dor, é fazer principalmente também com que ela não venha. Nesse caso do hálux valgo, doloroso, que a gente tem acesso, às vezes a curto prazo a gente consegue tirar a dor dela com a utilização da palmilha, mas não quer dizer que ela não precise mais dela. Se ele está preocupado com que aquilo não aumente, a utilização da palmilha é muito interessante. Porque a gente tem acompanhado o paciente há quase mais de 25 anos, a gente tem cliente, e cliente até jovem, né? Aqueles adolescentes que têm a joanete até operadas, com as recidivas das joanetes, com algum determinado tipo de técnica, existem bastante, a gente consegue, às vezes, diminuir um pouco da progressão. Então, não só pensando na joanete em si dolorosa, mas também, né, fazer com que ela não volte, não é um objetivo nosso, mas também a progressão tem que ser calculada. E isso a palmilha ajuda bastante. Legal. Uma outra condição, indo um pouquinho mais rápido agora, a metatarsalgia. Então, o que que é a metatarsalgia? Aquela dor que dá um pouquinho antes dos dedos, né? Então, onde ali no peito do pé, ali, na base dos dedos, vamos dizer assim. Né? Aí existem diversas causas para metatarsalgia, mas a maioria delas associada a uma sobrecarga mecânica nessa região. Né? E aí chegou esse paciente para você agora. Então, quando o paciente vem ao consultório, sendo homem ou mulher, ele peço para trazer alguns pares de calçado, dentre eles sociais, casuais e esportivos. Então, a gente tem que tentar, a gente como profissional que trabalha com isso, tem que tentar avaliar tudo. Então, tem que saber por que a metatarsalgia dela acontece com determinado tipo de calçado, ou que mecanicamente ele já tem uma predisposição àquilo. Ou ele já tem a predisposição àquilo e tem um tipo de calçado que não ajuda. Ou as três coisas, tem um calçado que não ajuda, a predisposição e uma atividade de impacto. Então, a gente tem que tentar observar, porque ela nunca vem sozinha. Então, no caso de mulheres, por exemplo, que vem com um tipo de salto alto, a gente precisa conversar disso. A mulher atleta com metatarsalgia ou qualquer tipo de patologia por causa de pressão de carga, fascite plantar, joanete, hálux rígidos e a metatarsalgia, que é o caso agora, a gente tem que tentar avaliar também o calçado que ela não utiliza, que ela utiliza fora das atividades físicas. E isso é o objetivo nosso também, de gerenciar o tipo de calçado que ela vai utilizar. Falando de Ótimo. calçado ainda, geralmente os calçados que estão muito flexíveis, eles têm uma tendência a potencializar o estiramento e a aumentar a pressão nesse tipo de problema. Outra coisa que chama atenção é a interface de contato, solo-pé. Se a gente tiver um solado muito fino também, que não tenha um certo nível de proteção, ele tem uma tendência a potencializar esses problemas. Quando a gente faz a baropodometria, a gente faz com o paciente descalço. Por exemplo, a mulher, ela geralmente pode usar salto, como a gente às vezes observa com o tipo de calçado que ela traz, mas quando a gente coloca ela na plataforma, ela está com o pé totalmente no mesmo nível, sem qualquer tipo de angulação. E já nesse tipo de avaliação, ela já apresenta um nível maior na cabeça dos metatarsos. E isso às vezes pode ser postural também. Peso pode avaliar, a gente tem um fator peso também, né, João, que a gente tem que avaliar. Às vezes o paciente começa a dor, às vezes não faz nada de diferente e começa a ter uma dor. O peso tem que ser levado em consideração, porque certamente a área de contato sempre vai ser a mesma e a pressão que está em cima vai variar. Então é uma coisa que a gente tem que tocar no assunto também. Então, quando a gente tem um paciente que tem uma pressão muito forte, existem palmilhas específicas para tirar a carga.
A gente tem palmilhas que, por subtração, que são aqueles apoios valentes, né, que a gente faz o recorte na área dolorosa. Tem por adição, que a gente adiciona um elemento mais confortável, mas nada disso seria tão importante se a gente não melhorar a distribuição de carga. Geralmente, esses pacientes têm um pouquinho de pé um pouco mais cabo, que são pacientes que têm menos distribuição, ou seja, se a gente tira a área de contato, a distribuição plantar dele é um pouco mais pobre, é um pouco mais diminuída, os pontos de pressão geralmente vão ficar maiores nos pontos naturalmente de carga maior, que são na frente e atrás. E aqueles pacientes que têm a queda da cabeça dos metatarsos vão também ter uma possibilidade, uma probabilidade de ter isso. Então, falando na prevenção também, a gente tem como quantificar isso, João. Mas como a gente às vezes não tem acesso ao paciente que vem no consultório sem a dor, né? E a gente tem acesso a esses pacientes quando a gente faz uma avaliação global, que a gente tem contato com os atletas profissionais e eles sim estão preparados para performance e qualquer tipo de prevenção de lesão, nesses pacientes também a gente consegue observar como a gente vai evoluir. Tá João, ótimo. caiu É, a... eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo aí. Acho que caiu o seu vídeo, só a imagem do seu vídeo. Opa, voltou Voltou? aqui, voltou aqui. Legal. Então, Bom, então basicamente a metatarsalgia é isso, quer dizer, toda essa variação, obviamente uma variação mais ampla e de correção, mas em termos de baropodometria e palmilha, que é o foco aqui, você vai distribuir um pouco melhor. Quer dizer, tem normalmente uma predisposição, tem uma pisada que joga muita força nessa região, então você usa a palmilha para tirar um pouco dessa carga, seria basicamente. por exemplo, é um grande problema para quem faz palmilha, paciente que utiliza sapato social full time. Então, tem aquele paciente que usa sapato social e pega metrô, por exemplo. Tem aquele paciente que vai e volta para o trabalho de sapato social, uma mulher, por exemplo. Então, além da palmilha, gerenciar o tipo de calçado para a atividade que ele vai desempenhar é muito importante. Né? Então, às vezes, o paciente tem dor só nesse deslocamento. Às vezes, trocar o tipo de calçado que ela tem, João, vou começar a ir e voltar para o trabalho a pé. Então, só de trocar o calçado para fazer esse translado ida e volta, a gente já muda um tipo de metatarsalgia e dor no pé, por exemplo. Então, ter esse cuidado de avaliar também, não só a mecânica, mas também o tipo de função que aquele pé vai estar desempenhado. Se a gente tem a predisposição, uma atividade de deslocamento maior, uma viagem, por exemplo, e um tipo de calçado não foi bem eleito para desempenhar aquilo, a gente tem um multifator para dar a metatarsalgia. Então, é importante, quando a gente vai fazer a baropodometria, às vezes, ou avaliação, não é só avaliar especificamente aquilo, mas é importante a escolha do calçado. É extremamente importante. Porque, se a gente pensar só no impacto, a gente tem que aumentar um pouco mais a espessura da palmilha. Né? Se a gente tem que aumentar a espessura da palmilha para proteger, a gente, às vezes a palmilha que eu quero fazer não é aquela que o paciente consegue utilizar. Então, essa parte de gerenciamento da conscientização que o paciente tem que ter é fundamental para que a gente consiga, pelo menos, fazer uma palmilha para ela, não para todos os calçados, obviamente, mas aquela que vai ter que ser utilizada e bem eleita para desempenhar uma função, por exemplo, ir de volta para o trabalho, para viajar, não só para fazer atividade física, entendeu? Ótimo. Uma coisa que é interessante, quando a gente pega aí quem já está aí na faixa de 40 para 50 anos, 60 anos, antigamente era muito mais comum o uso de salto alto por mulheres no dia a dia, no trabalho, né? E teve várias, até com uma certa campanha, você falou que isso é um calçado que é muito ruim para o pé, né? Hoje a maioria delas já sabe e a gente vê que acaba tendo um uso que algumas profissões ainda é muito estabelecido, mas muitas pessoas que tinham esse hábito acabaram deixando um pouco de lado, né? Mas um outro calçado que a gente vê muito em mulheres e que está muito associado nesse caso da metatarsalgia e outros problemas são essas sapatilhas femininas que basicamente você não tem solado praticamente no pé, né? E isso daí poucas mulheres entendem, vamos dizer, o mal que faz para o pé passar o dia andando com uma sapatilha dessas aí. Então acho que é importante você falar isso,
que obviamente nem todas conseguem usar o tênis, que seria o ideal, talvez numa situação de trabalho, mas essa questão do deslocamento, do dia a dia, essas questões sociais, entender que esse calçado faz muita diferença, né? O que que eu geralmente faço? Pergunto tudo para o cliente. Se ele tiver alguma oportunidade ou algum calçado que tem hábito, ele trouxe 5 calçados. Dos 5, 2 deles vão se apresentar positivo para utilizar a palmilha, que é a interface, ser um calçado um pouquinho mais rígido, não ser muito fino, e que tenha uma palmilha original que possa ser removida. Essa palmilha original que possa ser removida é o coringa da história que nos ajuda bastante, porque a gente ganha profundidade. Porque não adianta a gente colocar uma palmilha lá dentro e você não conseguir calçar, ou calçar e ficar extremamente apertado, vai piorar o problema. No caso do neuroma de morto, por exemplo, que a gente começa a comprimir as laterais e comprime o centro. Então, é importantíssimo isso, porque é através disso que a gente vai conseguir ter um pouco mais de eficácia no tratamento, ou até ajudar o paciente a fazer o uso, porque não é meramente fazer a palmilha. Comprei uma palmilha, fiz, mas como que ele vai utilizar? Porque se eu entregar uma palmilha, por exemplo, você pede para eu fazer uma palmilha e eu não consigo ver o elemento que você indicou, eu tenho que voltar a falar com você novamente, porque eu não consigo desempenhar a função dentro de um calçado que não consegue receber a palmilha. Então, por exemplo, o paciente é advogado, uma mulher, por exemplo, que não consiga utilizar, às vezes ela pode eleger algum tipo de calçado que não esteja aqui, que a gente venha adquirir, que tenha uma espessura um pouco maior. Uma palmilha, que a gente consiga colocar uma palmilha com uma espessura um pouco maior para melhorar um pouco mais o amortecimento, a proteção, aumentar o coxim de proteção dessa região. Mas a gente tem que avisá-la que às vezes ela não precisa usar todos os dias. De 5 dias por semana que ela utiliza, se ela usar 2, se ela usar 3 vezes, a gente já está no ganho, melhor do que 5, 6 dias. Você entendeu? Então, gerenciar a utilização é importante. Se essa mesma pessoa vai e volta do trabalho a pé, coloca um calçado mais casual ou até um esportivo. Por que os calçados europeus são os melhores hoje? As pessoas procuram bastante. Porque são calçados pensando no indivíduo que anda bastante, né? Então, é muito comum você ver em Nova York, na Europa como um todo, pessoas vestidas de forma elegante, com um calçado que não é tão social, é um calçado mais casual, mas que tem uma característica mecânica que consiga desempenhar a função elegante e ser funcional também. Então, esse seria o mundo ideal, né? Sem Ter dúvidas. um calçado elegante ou o mínimo elegante possível para desempenhar uma função de caminhada, por exemplo. Então, hoje, muito já depois da pandemia, isso acontece, é uma realidade, as pessoas estão bem mais tranquilas em relação à utilização de calçados sociais. Haja vista que as empresas diminuíram um pouco isso também, aquela exigência tamanha que você tem que estar com um calçado extremamente social. E a indústria hoje viu isso e está se aproveitando dessa situação, e hoje você tem muito mais opção é, elegante, que antigamente era ou é muito bonito ou é muito confortável. Para onde você ia, você perdia alguma função. Ou ele era confortável e feio, ou ele era bonito, mas era elegante, mas desconfortável, né? Então, hoje você tem mecanismo, você tem calçados que a gente consegue fazer isso. Mas no caso social, principalmente da mulher, a gente tem que casar, né? O tipo de calçado que ela tá com a palmilha que a gente vai utilizar. Ótimo. Bom, indo em frente, eu vou já pegar duas condições diferentes agora. Uma são os desalinhamentos do arco plantar, então pé cavo e pé plano. A gente sabe que palmilhas e calçados, que já foi muito utilizado com aquele foco corretivo, que eles não vão corrigir de fato essa característica do pé, mas que eles podem ajudar de alguma forma quando isso se torna sintomático, né? E aí uma das principais queixas seria a fascite plantar ou o esporão de calcânio, né? Que é uma condição equivalente, que muitas vezes é referida. Então, eu queria entender de você, primeiro, essa avaliação do pé plano ou do pé cavo num paciente assintomático, né? E depois nessas questões, principalmente da
é a fascite plantar, no caso do pé cavo, ou uma tendinite do tibial posterior, uma tendinite de fibulares, que muitas vezes estão associados a essas condições. É bem difícil quando a gente não tem sintomas para tratar, Fábio. Ô, João, desculpa. Porque eles não vêm no consultório. Mas se a gente tivesse acesso a eles, a gente tem que verificar o pé plano, por exemplo, e o pé cavo, o peso do paciente. Se ele está fora do peso ou não. E qual que é a graduação dessa relação peso e distribuição de carga. O paciente tem alguma alteração muito evidente. O paciente, às vezes, que tem um pé plano acima do 1, já não é um grau 1, um grau 2, geralmente, se ele é um iniciante e não tem uma força muscular muito evidente, eu já colocaria uma palmilha. Mas não quer dizer que ele utilizaria a palmilha para muito, para sempre. Existem pacientes que vêm tratar um tibial posterior e por algum motivo ele parou de usar a palmilha porque não precisava mais. E fica muito bem. Foi aquele período que ele utilizou e ficou muito bem. Mas existem pacientes que criam dependência, uma dependência positiva, é que a história é, Vitor, eu não consigo correr sem a palmilha, ou quando eu tiro a palmilha eu volto a sentir muita dor. Eu, particularmente, prefiro que o paciente desempenhe as suas funções, atividades físicas, no nível que quer, com algum tipo de artifício, seja ele a palmilha como um todo. As palmilhas, é importante, você que tocou no assunto legal, que as palmilhas ao longo do tempo elas melhoraram, como tudo na medicina, na fisioterapia, né? Então, as palmilhas hoje, não chamo de palmilha ortopédica, porque quando eu penso na palmilha ortopédica, eu penso em hipercorreção. Hoje eu tenho 47 anos, eu usei palmilha. Uma palmilha extremamente rígida, palmilha dura, dava bolha, incomodava, e tem paciente que não se adapta a ela. Então, hoje as palmilhas a gente chama de palmilhas funcionais, a qual eu trabalho, que são as palmilhas biomecânicas, que são elementos a partir de 4 milímetros, mais ou menos. A palmilha, existe a palmilha postural, que são elementos até 3 milímetros, que trabalham com neuroreceptores plantares. A palmilha biomecânica, a funcional, é que eu trabalho, que vai com elemento de correção do arco, por exemplo, até 9 milímetros, 1 centímetro, com termomoldagem vai para 1,5, por exemplo. Então, são palmilhas que respeitam um pouco a anatomia do pé, respeitam um pouco a anormalidade que o paciente vem a ter. Então, as palmilhas ortopédicas, antigamente, um pé que era caído, a palmilha ortopédica queria ver o pé totalmente zerado. E acreditavam-se que isso levava às correções. Pelo contrário, a gente tirava todo o estímulo proprioceptivo da própria lesão. Então, se eu tenho uma palmilha fazendo a função que o músculo deveria ser, somente em criança, a gente tirando aquilo, o pé voltava a cair. Tá. Então, a gente tem que respeitar um pouco mais a flexibilidade da patologia que o paciente vem a ter. Então, objetivamente, respondendo mais a sua pergunta, geralmente, pacientes que têm tanto pé cavo, grau 3, 2 para 3, se ele vai desempenhar algum tipo de função de impacto, eu já colocaria uma palmilha preventiva. Se associado ao pé calvo, a gente sempre tem essas associações. Ele é um pé calvo pronado, ele é um pé calvo supinado, ele é um pé calvo puro. Esse é o mais difícil de encontrar, o pé calvo puro, porque sempre eles vão ter associações. E as associações que nos chamam a atenção também, que é o componente que a gente colocaria. No caso do pé calvo, no pé plano grau 2, é justamente pela distensibilidade dos tendões, principalmente do tibial posterior. E a outra coisa da compactação lateral que tenha no malelo lateral. Então, se a gente tem o pé plano como um todo, geralmente vem o pé plano associado ao pé mais valgo. E esse valgo que às vezes chama um pouco mais atenção, que a gente corrigiria logo de início um paciente que tem fraqueza, às vezes insuficiência do tibial posterior, que é o músculo estabilizador. Ótimo. Saindo do pé, vou passar brevemente na perna, uma condição muito comum em corredores que é a canelite, né? Aquela dor na face interna da perna. Obviamente que aí tem que ter uma avaliação médica para descartar um fator de estresse, outras condições, mas pegando a canelite de fato, né? Ela está muito associada a como que você distribui a carga, o peso no pé, né? E aí a palmilha pode ajudar para essa pessoa como?
Com certeza. Então, as canelites, principalmente aquelas persistentes, a palmilha tem uma fundamental importância na utilização, que são as patologias associadas. Geralmente, o paciente que tem, ele tem algum nível de pronação em alguma fase do pé. Então, na análise, a gente consegue verificar qual fase do pé e geralmente é retropé. Associado a isso, como nível de mecânica associada, geralmente é um pé um pouco mais cavo. Mas não está livre o cara de ter canelite, o cara que tem um pouco mais de o pé um pouco mais plano, até mesmo um pé normal. Mas a associação, a pronação, que geralmente as canelites são no síndrome de estresse tibial medial, estão associadas intimamente com a deficiência do impacto natural do pé, um pé um pouco mais cavo e aqueles pés mais cavos pronados. Mas, sobretudo, essa tensão medial, seja ela qual for, qual patologia for, todas vêm por causa da mesma fator mecânico, que são essas como eu comentei com você. Ótimo. Bom, e aí subindo para o joelho, eu não vou querer ficar entrando em detalhe lesão por lesão, mas aí é muito comum, por exemplo, um joelho que tem um varo, que é um alinhamento com a perna, um joelho um pouco aberto para fora, né? Com um desgaste já na parte interna do joelho, uma lesãozinha de menisco, que você está querendo tratar isso sem cirurgia. Bom, você vai usar uma palmilha para tentar jogar um pouco a carga para o compartimento mais lateral, para fora da área de lesão, né? Da mesma forma, quando você pega um atrito do trato tibial, uma tendinite do trato tibial, que é uma dor muito na face lateral do joelho, associada à mecânica de corrida, na hora que você joga o peso, distribui o peso um pouco melhor, você pode corrigir essa sobrecarga e muitas vezes é o que o paciente precisa para melhorar a dor dele, obviamente que combinado com o trabalho de reabilitação funcional, de fisioterapia, de outras coisas. E aí a gente tem várias outras condições, a tendinite patelar, a dor femoropatelar, no quadril a dor glútea. Então não vou querer entrar em detalhe de cada uma dessas indicações, mas são casos em que a gente acaba mandando muito aí para você estar avaliando e fazendo essas avaliações de baropodometria e palmilha para isso, né? O que eu queria só discutir como próximo passo é o ponto realmente das palmilhas em si, né? Você já mostrou, já falou um pouco de como elas evoluíram aí nos últimos anos, né? Nas últimas décadas talvez, né? Onde elas se tornaram mais confortáveis e talvez uma correção um pouco mais precisa, né? Porque você tem antigamente era aquela coisa, faz um apoio retrocapital para trás. Não, agora você já tem uma coisa medida para te dizer o quanto que você vai compensar, de corrigir, avaliar quanto que aquilo lá de fato está interferindo depois com a mecânica do pé, né? O que eu queria que você me falasse? Quer dizer, primeiro, a importância do calçado, você já falou, né? Quer dizer, que a palmilha sempre vai dentro de um calçado, então não adianta a gente não discutir palmilha se não está discutindo calçado, né? Mas a palmilha em si, uma vez que você fez ali o teste, você fez a baropodometria, você já tem ali a ideia de como que você vai corrigir aquilo. Como é que é esse passo da saída da baropodometria para a confecção da palmilha? Tá, João. Por exemplo, hábito, qual que é a diferença que eu tenho para o que vai falar para trabalhar só no calcanhar ou trabalhar na coluna lateral como um todo, por exemplo, de um pé um pouco mais varo, a baropodometria? Porque ali eu tenho exatamente o centro de gravidade por onde ela passa e para ver se o pé é realmente todo supinado ou o pé tem o início do torque, a gente chama de torque e supinação. Às vezes o pé começa supinado, depois ele se regulariza. Então não há necessidade de eu colocar uma barra, por exemplo, lateral inteira. Assim como eu não comentei na metacardialgia. Vitor, quando eu usar uma barra retrocapital, quando eu usar um botão retrocapital, né? Quando eu usar um botão retrocapital deslocado. Então essas alterações de imagem nos mostram que a gente vai direcionar a colocação. Mas voltando um pouco para essa pergunta, né? Os que mais respondem muito bem à osteoartrose medial dos joelhos mais varos é justamente de conter aquele torque que o paciente pisa, faz aquele movimento e depois posterior neutralização. Então, esse torque em varo, a palmilha ajuda bastante, né? Então, a progressão da doença também, se a gente falar, é como a gente comentou anteriormente, da Joanete. Vitor, a gente vai corrigir? Não. A gente vai tirar o varo? Não, mas quando o joelho for para fazer a descarga de peso,
a gente vai ter uma borda lateral um pouco mais alta para fazer com que aquele avanço do torque seja menor possível, para aliviar um pouco mais os compartimentos. Então, se a gente pegar a maioria dos pacientes, posso te dizer, mesmo aqueles pés que teoricamente são pronados, João, no início da marcha, o joelho dele está neutro, não é nem varo nem valgo, mas no início, se o paciente às vezes pisa um pouco mais com a borda lateral, ele tem um reflexo de torque em varo, você tem uma síndrome do trato iliotibial positivo naquele paciente. Então, olha, muitas e muitas vezes eu peguei síndrome do trato iliotibial e tratei com cunha lateral, mesmo paciente com pé neutro, mesmo paciente com a descarga na segunda fase do pé um pouco mais pronada. Mas inicialmente a gente corrigindo, a gente diminuía aquele torque, que leva a tensão do trato iliotibial, que pode ser tanto a dor no joelho, quanto a dor de atrito aqui na cabeça do fêmur, no trocânter, que seriam as famosas bursites e outras alterações que a gente tem no glúteo médio. Então, a palmilha, quando a gente... Vitor, como é que você define se é de 3 milímetros a correção? Aonde ela vai ser colocada? Qual que é a anatomia só do pé que vai mandar a gente colocar? Não. A gente vai verificar o eixo para onde ele está indo e a gente vai colocar o elemento corretivo bem aonde ele está supinando, por exemplo. Se ele supina o pé inteiro, a gente vai colocar a barra completa. Se ele supina até o final do médio pé, a gente vai com a barra até no final do médio pé. Se ele faz só o toque em varo, só com o calcanhar, eu não preciso fazer a barra inteira. Eu já coloco só a cunha. E como a gente define mais ou menos a espessura da palmilha? É de acordo com essa angulação. Quanto mais angulado, a gente tem o exame, às vezes o ponto de pressão mais central, quanto mais lateralizado ele for, mais angulado tem que fazer minha palmilha, que geralmente vai de 4 a 5, de 6 a 7 a 8 e até 9 milímetros, mais ou menos, a 1 centímetro. Muito pouco, já com 5, que é uma palmilha extremamente confortável, a gente já consegue um bom resultado. E outra coisa interessante, como eu trabalho aqui, eu faço sempre as reavaliações em 45 dias dos pacientes. Então, se o paciente tem um varo maior de um lado do que do outro, obviamente a palmilha ela tem uma diferença na espessura. E como que a densidade, de acordo com o peso do paciente e a pressão do pé, observado na baropodometria, a gente vai definir a densidade não só da palmilha, mas também definir a densidade de correção. O elemento corretivo que vai ser aderido, a gente vai levar em consideração a pressão que exerce. Se você tem uma pressão muito forte, eu tenho que colocar um elemento mais rígido, senão ele deforma com muita facilidade. Então, a utilização da palmilha vem de forma a ajudar muito isso. Antigamente era muito empírico, o paciente era observado, verificado só a olho nu, alguma radiografia que era feita, e baseado em fazer aquelas palmilhas ortopédicas grandes. Então, se eu coloco menos elemento no paciente, a tendência de se adaptar é muito mais fácil. E a palmilha também, a outra coisa que a gente leva em consideração é o peso. O peso dela. Tem muitos pacientes que se reclamam, Vitor, eu vou comprar um tênis para corrida e você vai me colocar uma palmilha? Não vai tirar dos corredores, não vai me tirar essa performance do peso? Eu falei, não, a gente vai tentar falar com a mesma linguagem que a palmilha que a gente tira, obviamente ela vai ter um peso um pouquinho diferente, mas, por exemplo, se eu pegar minha palmilha e pegar uma palmilha de silicone que é muito utilizada, você coloca na mão uma na outra, você vê a diferença, João. Então, a tendência de um tênis para a performance, o peso a gente tem que levar muito em consideração. E o poliuretano e o tipo de EVA que a gente utiliza, junto com a resina, a gente consegue compor isso aí. E a palmilha vem também, Vitor, quanto mais mole, mais anti-impacto. Quanto mais dura, mais estabilidade. A gente consegue compor as duas situações. Às vezes o paciente tem um pé um pouco mais cavo, com pressão um pouco maior, e ele tem um pé mais supinado. Então a gente consegue fazer uma placa de resina por baixo um pouquinho mais dura e uma placa de poliuretano por cima, de poron, de EVA, de acordo com o paciente
a gente observa o peso e o que a gente quer e uma placa de conforto por cima. Então, eu consigo compor as duas situações. Então, esses tipos de palmilhas termomoldáveis é um pouco diferente também dessas palmilhas 3D, por exemplo. Hoje está muito em voga. Você faz a palmilha 3D, eu acho que ainda não está tão legal. Por quê? A palmilha 3D, se você tem 100 quilos, tem 50, a palmilha tem a mesma densidade. Aqui eu consigo fazer com 3 a 4 materiais e a gente consegue fazer a espessura e a densidade dela específica para cada peso. Então, o paciente de 20 quilos é diferente do paciente de 80, a espessura e densidade. Então, a gente tem como quantificar isso. Então, elas vieram nos materiais, são muito interessantes de utilizar e mesclar, que eu consigo trabalhar essa característica conforto e estabilidade. Porque se você escolhe só nessa 3D da conforto, ela vai ser muito mole e vai deformar com muita facilidade. A durabilidade dela é muito ruim. E às vezes, quando você coloca as tramas mais fechadas dessas palmilhas 3D, elas vão ficar muito duras. Então, a gente já eu faço as palmilhas termomoldáveis, que são feitas na hora. E essas outras palmilhas também demoram um pouco mais de dias para ficarem prontas. Então, a facilidade também que a gente tem de observar a evolução do material não é só o conforto, mas também o quanto a gente consegue entregar para o cliente. O cliente, quando volta em 45 dias, ele é indagado. Victor, eu tenho dor nos 2 pés. Você melhorou? Você não melhorou? Me dá uma escala análogo visual, mais ou menos, de quanto você melhorou. Victor, melhorei do esquerdo, do direito não. Victor, eu comecei com 5 milímetros, eu consigo fazer a correção. Então, abraçar um pouco mais a patologia do paciente não é meramente vender uma palmilha, é acompanhar o processo e se envolver no sentido de você conseguir resolver, não numa primeira vinda, mas talvez numa segunda, uma terceira. Muitas vezes a gente consegue já matar e melhorar bastante na primeira, mas muitas vezes também o paciente tem que voltar para me ponderar, Vitor, está me incomodando um pouco aqui, não melhorou direito, aí eu vou lá e aumento. Vitor, essa densidade não ficou boa, eu vou ver se é o problema da densidade, eu vou lá e tiro essa densidade e coloco outro, na mesma palmilha. Entendeu, João? Então, essa é a Legal. facilidade que a gente tem de se envolver e o exame de baropodometria, respondendo mais objetivamente, é saber direcionar onde a gente vai colocar, qual que é a densidade e a espessura dos elementos que serão colocados na palmilha. Bom, então você já mostrou que o material varia, então o material não é sempre o mesmo da palmilha, né, dependendo da Não, necessidade, que a densidade, ou seja, o quanto que ela é capaz de acomodar com o peso, também vai variar de acordo com a atividade, de acordo com a queixa, de acordo com o peso e o tamanho do paciente, né, ou qual que é o tamanho da compensação que você vai fazer. Isso tudo você faz com base nessa análise clínica e também com as informações da baropodometria, né? isso. Se eu E puder complementar, por exemplo, Vitor, faz para mim preciso que você faça paciente varo, com desgaste medial, com alteração de menisco, cartilagem. Eu quero que você faça uma palmilha que melhore esse varo do tornozelo, automaticamente atingindo, melhorando o alinhamento do joelho. Tá. Quanto que eu faço? Faço de 5, faço de 7, faço de 9, você entendeu? Então, a baropodometria me ajuda bastante nisso, porque eu consigo verificar e quantificar essa angulação, às vezes coisas que às vezes o ortopedista não tem no consultório, então você passa a responsabilidade para mim, você entendeu? Para a gente ótimo. conseguir trabalhar juntos essas alterações que às vezes, pela facilidade do equipamento que está aqui, a gente consegue fazer. Ótimo. E a última pergunta que eu queria te fazer é o acompanhamento desse paciente, porque você fez o teste, com base nesse teste, você fez uma palmilha, e aí como é que você avalia se aquela palmilha está adequada? É só pela queixa do paciente ou você consegue avaliar o quanto que mecanicamente aquela palmilha cumpriu o que você tinha como objetivo ali de correção? Então, digamos assim, uma pergunta frequente que é, Vitor, quanto dura a palmilha? Né? Quanto tempo eu tenho que trocar ela? É uma pergunta extremamente difícil, João, porque a resposta é depende, né? Que é a resposta que o paciente às vezes não quer escutar. Por quê? Por exemplo, vamos pegar uma paciente plantar com dor no calcanhar, paciente esportista ou não. O paciente vem no consultório, faz a palmilha. O paciente melhorou, ficou bem, ou reduziu
50% ou reduziu 100% da patologia dele. Digamos que a gente conseguiu resolver com a palmilha. Depois de 6, 7 meses ele volta a sentir, ou depois de um ano ele volta a sentir. O paciente volta no consultório e a gente verifica no equipamento como está a densidade desse material. E a gente observa que ela perdeu 30% da sua efetividade. Ou seja, a palmilha não venceu. Ela tem ainda 70% de efetividade a ser. Só que a necessidade que o paciente tem que ter é efetividade acima de 70%. Você entendeu? Então, o que vai determinar é a utilização, o período que ele utilizou e como que está o desgaste daquela palmilha. Obviamente, os pacientes que utilizam mais, Vitor, a palmilha eu utilizo no dia a dia, eu utilizo para o esporte. O desgaste vai ser diferente daquele que utiliza só para o esporte. Paciente que às vezes tem 100 quilos, paciente de 80, 70 quilos, que usa na mesma proporção, vai ser diferente. Então, o paciente utilizou depois de 1 ano, 2 anos, parou a dor, ele não utilizou mais. Às vezes ele fica muito bem, que foi aquela paciente transitória que não voltou, mas não quer dizer que ele não vai ter novamente mais para frente. Ou aquele paciente que às vezes, Vitor, eu usei 1 ano e meio, a palmilha ficou 70%, a gente faz uma nova, melhora a dor. Aí ele vai lá, utiliza, parou no mesmo período. Voltou os sintomas. Ele volta a utilizar uma nova. Ou muitas vezes a gente faz um ajuste na palmilha. O paciente volta ao consultório a ver que a palmilha tem ainda condição de ser utilizada e o desgaste foi mais no elemento corretivo do que na plataforma da palmilha, a gente faz o ajuste no elemento corretivo, não na palmilha inteira. Então a gente ajusta e deixa, Vitor, o arco ele perdeu um pouco mais daquela altura. A gente vai colocar mais 2, 3 milímetros e o paciente ajustado volta a utilizar sem dor. Então é muito difícil falar com o paciente como é isso, é só trazendo a palmilha de novo para a gente avaliar, a gente faz ou a correção, o ajuste na palmilha, ou dependendo do caso do desgaste da palmilha, a gente já faz uma troca. Ótimo, mas o que eu queria entender só é a coisa, porque você fez a baropodometria, e a baropodometria ela te indicou ali como é que está a distribuição de pressão, né, no pé, é, né, com aquele pé descalço, né? Uhum. E aí você, com base nisso, você inferiu o que você precisa corrigir, como corrigir, e fez uma palmilha com base nisso, né? Você tem como avaliar, o que eu queria entender, você tem como avaliar se essa palmilha, se ela está de fato corrigindo essa pressão, se aquele desequilíbrio, vamos dizer, de pressão que você tinha percebido num teste inicial, se ele foi corrigido ou se isso é só uma questão clínica. Você tem como fazer um teste... É questão clínica. Não. Clínica. Basicamente Entendi você essa vai pergunta. A gente tem, já como a gente tem uma plataforma, a gente precisa que o paciente não tenha o calçado interferindo no exame. A gente teria como saber se colocasse aquela baropodometria, que é um filamento que coloca entre o pé e a palmilha, certo? Então a gente conseguiria ver a distribuição plantar. A gente não consegue ver por quê. Quando a gente coloca a palmilha, se a plataforma está aqui embaixo, você vai ter que pisar na plataforma. Então a gente não tem como. A gente, às vezes, visualmente tem como colocar o paciente. Por exemplo, o cara que colocou a cunha, que fez a correção do varo, aí a gente consegue colocar na esteira que a gente tem, filmar e verificar que melhorou um pouco mais da angulação. Diminuiu o torque. Então, isso visualmente. Vitor, eu coloquei uma palmilha para a pessoa que tem uma perna mais curta, que a gente vê a báscula do quadril. O paciente sem camisa anda na esteira, a gente consegue ver clinicamente que equalizou um pouco mais. Não automaticamente ver as pressões. Tá ótimo. Acho que dentro de tudo isso que você falou, Victor, o que mostra o que é, que de fato é um teste que ele é teoricamente simples. Eu acho que é como outros testes na medicina esportiva, eu vou até pegar um exemplo de avaliação de composição corporal com bioimpedância, que é uma coisa que você tem até em relógio às vezes, né? São testes que são às vezes facilitados e essa facilitação muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então, pega uma loja que vai lá, coloca uma plataforma de baropodometria, é super fácil fazer isso, você vai lá, você vai ver as pressões. Agora, como é que você vai usar essa informação? Muitas vezes acaba vindo um erro aí, né? Então, eu acho que deu para entender nesse vídeo a importância de você ter
Alguém que não está vendo a pressão que está ali, mas entendendo como é que aquele pé, que aquele membro está funcionando biomecanicamente e, com base nisso, entender as correções que precisam ser feitas na palmilha, né? Com certeza. E eu vi bastante a sua preocupação de como atender o cliente que não tem dor, né? A prevenção, né? A prevenção, como para tudo, né? Ele é mais complicado, né? Tanto na área médica também, né? Porque o paciente só vai procurar quando tem alguma coisa, né? Ele é muito pouco é, o nível de paciente preocupado com saúde no sentido de procurar uma baropodometria, algum tipo de avaliação ortopédica antes de começar alguma atividade física, por exemplo. Eles vão nos cardiologistas, nesse sentido dos problemas cardiológicos que eu comentei com você. Mas procurar, vou começar a fazer uma atividade física, vou fazer uma avaliação de baropodometria, vou fazer uma avaliação ortopédica, né? Então, é meio complicado, mas sem dúvida é um equipamento de alto teor de informação, que a gente pode fazer várias coisas com essas informações, basta saber analisar, basta saber trabalhar com essas informações. Custo baixo, acessível a maior parte da população que a gente tem, que se preocupa com a saúde, mas também a gente tem a preocupação também em realizar de uma avaliação e extrair dela algum tipo de orientação de calçado, por exemplo, né? Como é feito de forma comercial. Então, tanto o paciente que tem sintoma quanto não tem indicação de fazer a baropodometria. Palmilha, nem todo mundo tem indicação de fazer. Indicação de calçado para esporte, aí a gente consegue fazer orientação para todos eles. Mas, basicamente, a palmilha a gente consegue fazer, nem sempre ela vai ter elemento. Por exemplo, se o paciente não tem dor, não tem nenhuma alteração mecânica evidente, a gente não pode também atrelar, Vitor, utilizar a palmilha só para ter elemento para corrigir alguma coisa. Ela pode ter uma palmilha de conforto também. A palmilha que você faz hoje para jogar tênis, para jogar futebol, para você jogar basquete, para você correr, não necessariamente ela tem que ter um elemento corretivo. Então, com a termomoldagem, a gente consegue dar a anatomia do pé. Então, a adequação do calçado, às vezes, fica até um pouco mais prazeroso, É quase porque você feito vê um todo o calçado seu sob pé. medida, não tem problema, É você está fazendo quase... uma coisa sob É, medida para poder o Neymar funcionar. tem como fazer uma chuteira, mas eu não tenho. Então, como personalizar um pouco mais o espaço interno dele? Né? Às vezes a gente consegue fazer a palmilha termomoldada sem elemento também, que é uma Ótimo. possibilidade, né? Mas, enfim, espero que eu possa ter acrescentado aí as informações. Dúvidas sempre vão ter, mas eu estou à disposição sempre que você precisar aí. E agradeço aí o seu canal aí para a gente bater um papo sobre isso. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Vitor, e obrigado pela disponibilidade aqui. Imagina, estou à disposição. Um abraço para vocês aí.